Lee Taylor. Boa tarde. Eu queria parabenizar todos os organizadores do evento. É para mim uma honra estar aqui falando com vocês em Curitiba. E, em especial, estar dividindo o palco com esse mestre, Domingos Oliveira, esse mestre do teatro. E eu vim falar justamente sobre a minha relação com um mestre e sobre a importância dos mestres no diálogo entre gerações. No dia 21 de novembro de 1983, eu nasci. E nesse mesmo dia, Antunes Filho, um dos diretores mais importantes de teatro do Brasil, e naquele momento já se consagrava como o diretor, um dos diretores mais importantes do mundo, ele estava ensaiando uma peça que se chamava A Pedra do Reino. E ele estava ensaiando num espaço que ele tinha acabado de inaugurar, que era o Centro de Pesquisa Teatral do SESC. E 21 anos depois, em 2004, eu entrei no CPT, no SESC Consolação. E no dia 21 de julho de 2016, eu estreei como profissional, como protagonista desse mesmo espetáculo, A Pedra do Reino, que o Antunes havia desistido de montar 20 anos antes. O Antunes, naquele momento, ele não conseguiu a aprovação do Ariano Suassuna, que era o dramaturgo, que era o autor da obra A Pedra do Reino, e ele só foi retomar o projeto 2 décadas depois, que foi no momento em que eu entrei no CPT. E essa foto é a foto da personagem desse quaderno da Pedra do Reino, protagonista desse espetáculo. E é para mim uma foto absolutamente emblemática, porque ela simboliza toda a minha experiência dentro desse centro de pesquisa teatral, que é considerado um dos centros de pesquisa de investigação de teatro mais importantes da América Latina e, quiçá, do mundo. Essa foto, ela mostra também, ela simboliza também toda a metodologia do Antunes, porque eu consigo me ver ali realmente abrindo os meus olhos para o mundo, não só para a minha arte, mas para olhar o ser humano, olhar o outro. A metodologia do Antunes, ela está ligada não só a trabalhar tecnicamente os artistas, mas fundamentalmente transformá-los enquanto seres humanos. E eu considero que a minha experiência no CPT e esse diálogo entre a minha geração e as centenas de gerações que passaram pelo CPT é fundamental, foi fundamental para que esses artistas olhassem o mundo de uma maneira absolutamente diferente e radical. Eu vivi no CPT momentos curiosos, porque a maioria dos atores sentem muito medo assim, do Antunes, porque ele é um senhor que agora está com 87 anos e continua trabalhando de segunda a sábado, 4 horas por dia na sala de ensaio, e ele tem um temperamento muito forte, e eu consegui perceber ali a grande dificuldade nessa relação entre os jovens e aquela figura, que era o Antunes, que detinha todo o conhecimento de teatro e estava ali querendo compartilhar esses ensinamentos com os jovens atores. E eu percebi a importância de ouvi-lo e de entender como eu poderia contribuir dentro do projeto do CPT com a minha sensibilidade, com a minha experiência. E isso foi fundamental na minha trajetória lá dentro do CPT. Eu consegui estabelecer uma relação com o Antunes em que ele conseguiu, à medida que a gente ia realizando os espetáculos, ele conseguia me dirigir silenciosamente
Só dele me olhar, eu sabia exatamente o que ele estava querendo. Claro que isso levou algum tempo, mas a nossa relação e o tempo de confiança, a confiança que a gente se estabeleceu nesse tempo que eu vivi lá foi fundamental para que a gente se entendesse, para que eu conseguisse ali contribuir. Depois de quase 10 anos dentro do CPT, fiz 5 espetáculos, protagonizei 5 espetáculos e consegui captar ali no CPT, uma única vez, uma imagem de um dia absolutamente iluminado assim, do Antunes, e que eu acho que dialoga muito com o tema de hoje, né, o diálogo entre gerações. Ele estava muito estimulado, muito inspirado naquele dia, e eu saquei o meu celular e resolvi filmar um trechinho dessa fala do Antunes. E eu queria compartilhar com vocês, porque eu acho que é absolutamente fundamental o que ele fala ali, porque ele consegue vislumbrar não só a importância dele, mas a importância da continuidade, da troca de experiências entre gerações. É esse vídeo. O cara entra com uma coisa e ele vai treinando, ele só se torna ele o mesmo através dos outros. Quando ele for igual aos outros, ele é o outro também. E todos já foram o mesmo. Eu vou colocar de novo, tá? Para vocês entenderem, tentarem entender um pouco o que ele está querendo dizer. O cara entra com uma coisa e ele vai treinando, ele só se torna ele o mesmo através dos outros. Quando ele for igual aos outros, ele é o outro também. E todos já foram o mesmo. O cara entra com uma coisa e ele vai treinando, e ele só se torna ele mesmo através do outro, dos outros. Quando ele for igual aos outros, ele é o outro também. Então, todos já foram o mesmo. Isso, eu acho que essa fala, eu acho que ela ilustra bem o diálogo entre gerações, a importância dessa troca, e foi fundamental para me estimular, depois da minha saída do CPT, a continuar trocando com gerações. Hoje, eu sou coordenador artístico-pedagógico do Núcleo de Artes Cênicas, que é um dos cursos de atuação mais concorridos do Brasil, com uma média de 700 inscritos por ano. E foi nessa experiência com Antunes, estimulado por ele, que eu percebi que o meu trabalho como artista ele vai muito além do palco. Ele pode transformar vidas e essa troca entre gerações é fundamental. Eu percebi a importância dessa troca de conhecimentos e a importância do diálogo entre as gerações. E se não fosse essa experiência com Antunes, talvez hoje eu seria só e tão somente um ator. Mas essa vivência, essa experiência que eu tive com ele me transformou, eu acredito que num artista, mas muito mais do que isso, num ser humano que tem uma certa sensibilidade para ouvir o outro e para perceber a importância da troca de experiências na formação do indivíduo. É sobre isso que eu queria falar um pouquinho com vocês. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui entre todos vocês e espero que a gente se encontre numa próxima oportunidade. Muito obrigado.